Paulo Paim, presidente dessa CPI, Hélio José, relator da nossa CPI, senhores convidados, presto homenagem também aos nossos telespectadores da TV Senado que nos assistem ao vivo. Eu fui o protagonista da instalação dessa CPI quando eu tive a oportunidade de fazer os encaminhamentos que conduziram Vossa Excelência à presidência, o senador Theomário Mota à vice-presidência e o senador Hélio José à relatoria geral da CPI. O que, de maneira geral, aumenta em muito a minha responsabilidade. Entretanto, me dá certeza também que ela está sendo muito bem conduzida por Vossa Excelência, senador Paim, que é um senador dos mais destacados aqui no Senado Federal e, sobretudo, nesse tema, talvez uma das maiores autoridades no assunto. E eu percebo que essa CPI ela não está sendo conduzidas para holofotes, e sim para obtenção de um caminho retilíneo, positivo, que deverá ser permanente de ajustamento das contas do governo, de tal maneira que nós possamos desmistificar a tese de que a Previdência Social é uma instituição falida, deficitária, da forma como se apresenta no dia a dia. Dentro dessa premissa, essa audiência pública, ela aponta várias situações que, na minha opinião, são extremamente preocupantes e aqui foram constatadas. Não há dúvida nenhuma que muita gente deve para a Previdência Social, pelas conclusões que nós estamos chegando. O mais grave disso tudo é que, como a Previdência Social, as contribuições da Previdência Social estão incluídas num conceito de receitas da União, é inadmissível que se deixe de recolher a Previdência Social em função de compensações de crédito de exportação e outros créditos e de PIS e CONFINS para fazer a compensação em cima exatamente das contribuições da Previdência Social. Bem, se a legislação permite isso, hoje, é uma questão, senador Paulo Paim, senador Hélio José, que nós temos que analisar isso com muito critério. Porque nós estamos compensando algo que proporciona um déficit extraordinário da Previdência Social, quando, na verdade, esse débito não é da Previdência Social. Então, seria muito justo de se criar uma obrigação para que os créditos da Previdência, a compensação de créditos tributários com a União, não poderiam ser compensados com a Previdência Social, porque a Previdência Social ela está inserida na Seguridade Social, é um braço da Seguridade Social. É diferente do PIS, do COFINS, da contribuição sobre o lucro líquido das empresas. Isso está diretamente ligado à vida de milhões, não é milhares, milhões de trabalhadores brasileiros, que, na minha opinião, não pode ser penalizado pela incompetência de uma reforma ou de uma atualização das reformas estruturais de base que nós precisamos fazer nesse país. Talvez a maior reforma, preliminarmente, não me dirigindo especificamente aos nossos representantes das empresas, talvez a reforma mais importante que nós temos que fazer não é essas que nós estamos fazendo, e sim a reforma tributária.
Porque, convenhamos, vamos dar razão, não especificamente os nossos palestrantes de hoje, os nossos expositores, mas vamos analisar sobre o contexto geral, Hélio José. Nós não podemos personalizar a nossa função aqui no Senado Federal e na CPI. Mas há de se reconhecer que hoje as empresas precisam de um departamento jurídico maior, mais competente, mais amplo do que um departamento contábil e administrativo para gerir as suas empresas. Fruto do quê? As grandes empresas e os grandes conglomerados empresariais contratos advogados da mais alta expertise de conhecimento e preparo e vão encontrando as brechas nas legislações para fazer, para postergar efetivamente seus débitos, não só com a Previdência Social, mas com o IPTU no município, com o ICMS nos estados, com o PIS, com o FINS e etc. e tal, na União, enfim. Existe esse emaranhado de situação que, convenhamos, é fruto de uma incompetência preliminarmente do próprio poder público que não regulamenta essa questão de forma definitiva e objetiva. Outra questão que eu quero levantar agora mais especificamente aqui é o seguinte, quem deve tem que pagar. Não é justo que um pague e o outro não pague. Né? Qual é a forma de pagar? Eu não quero entrar na forma, eu sei o seguinte: se deve IPTU, tem que pagar IPTU, se deve ICMS, tem que pagar ICMS, se deve PIS, tem que pagar o PIS, se deve COFINS, tem que pagar o COFINS, porque esse país não pode ser uma casa de Irene, que cada um faz o que quer e entra na justiça para protelar, quando, na verdade, nós temos inúmeros compromissos com a sociedade brasileira para fazer com que as políticas sociais, principalmente, possam ser atendidas na sua plenitude. E dessa forma, como está acontecendo, existe até estimativa, senador João Capiberibe, de que para cada R$1 arrecadado, existe R$1 sonegado nesse país. Eu não posso confirmar esse número, mas se comenta. Ora, se nós temos uma carga tributária que se aproxima dos 40% do PIB, se nós construirmos uma outra política tributária, senador João Capiberibe, nós podemos, de repente, uma que seja coercitiva no pagamento, nós podemos, de repente, reduzir a carga tributária de 40% para 20%, e, se todos pagarem, nós pagaríamos a metade da nossa carga tributária. Olha só a que ponto nós chegamos. Mas o problema é que, no Brasil, a grande maioria das pessoas não paga imposto. Só os pobres é que pagam imposto. E o difícil nesse país é fazer obra para pobre. Né? Eu sei disso porque eu fui gestor público durante muito tempo e fazer obra para pobre é difícil, não é fácil, precisa ter muita determinação, precisa enfrentar muito tubarão para que a gente possa diminuir as diferenças sociais, reduzir as desigualdades para encontrar um patamar de justiça social que nós todos desejamos. Portanto, eu queria fazer essa introdução, que é uma introdução bastante robusta, mas... Com todo um fundamento, meus cumprimentos. Mas não há dúvida de que a lista de devedores da Previdência, ela é robusta, ela é muito grande, ela é muito significativa. Dando a crer, pelo menos a minha pessoa, de que aquela dúvida que sempre pairou sobre a minha consciência é de que a Previdência Social não é
esse bicho-papão mesmo que todo mundo fala e que tem essa necessidade dessa reforma, dessa amplitude, dessa magnitude. Talvez ela seja interessante. Nós, na verdade, uma reforma sempre é bem-vindo. Reformar nossa casa, se está velha, se está com problema, é muito bem-vindo, traz mais conforto, traz mais segurança, traz mais tranquilidade. Reformar é sempre bem-vindo em todos os sentidos. E como o tempo muda muito rapidamente, com o tempo em mudança, e principalmente com a era da informática, da tecnologia, da informação, da transparência, conceitos que eram consagrados há algum tempo atrás, hoje se alteraram profundamente e definitivamente. Então, há necessário de nós nos adaptarmos à realidade das mudanças que vêm ocorrendo no mundo inteiro. E, para isso, nós temos que mudar as nossas consciências também, porque a verdadeira mudança que esse país precisa é a mudança das nossas consciências, de que nós temos responsabilidade, mas nós temos também obrigações, seja nós empresários, seja nós parlamentares, seja nós gestores públicos, seja nós, que tipo de atividade nós fizemos. O que nós não podemos é manter essa casta de privilegiados num Estado ainda imperialista como é o Brasil, onde se concentra os recursos praticamente tudo na mão da União, e a União em função da dimensão continental desse país, a União se demonstra, eu não quero dizer incompetente, mas eu quero dizer incapaz, entendeu? Incapaz de enfrentar um emaranhado de concentração de poder que se estabeleceu no país desde a época do Império e até hoje nós não conseguimos mudar essa realidade. Países mais velhos, Europa e a própria América Central, Estados Unidos e etc. e tal, essa distribuição desses recursos, elas são mais homogêneas, elas têm uma outra versão. Isso não fica concentrado na mão da União. A União é burocrática, ela não anda, ela não avança, ela não faz as compensações que são justas e que são legítimas. Quando compensa, ela compensa de forma, inclusive, a penalizar o empresário, porque corrige as suas dívidas pela taxa Selic, enquanto que as dívidas da iniciativa privada não têm correção. E isso cria uma outra interpretação jurídica que certamente o empresariado brasileiro entra com uma outra compensação para ressarcir os seus créditos ou a sua atividade econômica em função disso. Então, na verdade, nós estamos vivendo mesmo num país judicializado em todos os sentidos. Nada funciona normalmente, porque, na verdade, a nossa consciência é essa. Antes de nós pensarmos em pagar a Previdência Social, nós estamos pensando em como nós não vamos pagar a Previdência Social. Você está me entendendo? Esperando o próximo refis, como diz o senador João Capiberibe, mas esperando também uma decisão judicial que possa ou compensar, ou beneficiar, ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. Lamentavelmente, essa é a triste realidade que eu acabo percebendo, não só aqui na CPI da Previdência Social, mas em praticamente todas as áreas do governo. De maneira que é lamentável o que aconteceu, sobretudo com a JBS agora, que foi uma afronta, você me desculpe, mas é o seguinte, isso é uma afronta ao povo brasileiro. Isso fere a nossa soberania nacional. Isso, eu nunca vi isso, e olha que eu já estou começando a ter alguns cabelos brancos, como o senador Paulo Paim. O senhor que está aqui há 30 anos, senador Paulo Paim, o senhor não viu? 32 anos aqui. Direto. Direto. Eu não pergunto a minha idade, que eu vou dizer que é 67. Mas não parece. Embora... Eu boto o cabelo bem baixinho, a barba não estava tudo branco aqui. Bem baixinho,
Então, Vossa Excelência percebe a grande responsabilidade que nós temos e a desilusão que certamente eu, pelo menos, carrego, de não poder contribuir de maneira rápida e objetiva na construção de um novo país, que todos nós sabemos que esse não funciona. Mas nós não conseguimos chegar, senador Capimbeiras, Vossa Excelência que foi governador, etc. e tal, e nós não chegamos, todos nós sabemos que como está, nós não podemos ficar. E nós não temos a capacidade de sentar e construir um novo desenho tributário, um novo desenho para a Seguridade Social, um novo desenho para a relação trabalho e empresário e trabalhadores, uma nova relação política, que possa efetivamente estabelecer uma relação saudável entre a população e aqueles que a representam, para que nós não entrarmos nessa situação que nós nos encontramos hoje. Eu até quero aqui mencionar que eu sempre convivi com altos índices de aprovação em toda a minha vida pública. Aí virei senador da República. E agora eu estou carregando índices bastante insignificantes de popularidades. Olha, então, quando exerci outros cargos menos relevantes, se eu posso dizer assim, muito embora eu não considere, mas há um conceito na sociedade brasileira de que o Senado é a mais alta casa legislativa do Brasil e, por isso, tem a sua importância, mas não é o que eu percebo hoje na relação de representatividade com a minha base eleitoral. Eu não quero me estender, embora tenha me estendido, porque essa CPI serve, sobretudo, e eu queria pedir a Vossa Excelência e pedir ao nosso relator, que nós possamos relatar a necessidade conjuntural de reformas estruturais que possam reduzir ou diminuir ou eliminar definitivamente esses conflitos jurídicos que se estabelece e que não avançam. Nós vamos morrer, certamente, depois ainda de muito tempo, se é que Deus vai nos permitir vida longa, e nós vamos ver as mesmas empresas aqui, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, com as mesmas relações com o Estado brasileiro, de compensação, de dívidas e etc, e etc, etc, etc. Sendo que sonegador, comprovado, ainda mais de se apropriando indebitamente de recursos que não são deles. Esses têm que ser punidos exemplarmente, para que isso possa refletir não só na consciência deles, mas nas consciências dos outros que, porventura, em algum momento, pensam também em agir dessa forma. Porque aí estão lesando o trabalhador brasileiro, aqueles 70 e tantos % de aposentados da Previdência Social que recebe um salário mínimo e que não tem condições de comprar uma picanha para suas refeições. E isso é muito grave. Isso nós precisamos agir com rigor em cima dessas pessoas. Só para ajudar, talvez, uma picanha, nem um cachorro-quente, né? Que diga uma picanha. Você deu um exemplo muito bom, que diga sonhar com uma picanha, né? Então, senador Paim, quero registrar aqui a minha indignação e até a minha revolta com esse estado judicial que nós acabamos vivendo, e que o judicial que eu digo as contribuições, as delações, o momento político que nós estamos vivendo, com a destruição da política, de uma certa forma, e que efetivamente é uma coisa que
me causa muita espécie, muita dor, porque eu penso que o Brasil é viável, o setor público pode ser produtivo, pode ser eficiente. Eu tenho consciência disso. Quando eu tive a oportunidade de fazer, eu fiz a minha parte e fiz diferente de, modéstia à parte, de todos os demais que me antecederam e que me sucederam. Então, uma demonstração, se alguns podem fazer, significa que o setor público pode ser eficiente, pode ser um agente de transformação social, que é o grande objetivo do poder público, reduzindo as desigualdades sociais e diminuindo as diferenças, que são o grande objetivo que eu quero fazer. Eu me contento com as perguntas formuladas pelo relator, que elas são objetivas, acho que elas são fundamentais, mas queria fazer essa análise conjuntural do processo. Agradeço a Vossa Excelência pelo tempo dispensado. Muito bem, senador Dário Berri, que deu uma bela contribuição para a reflexão de todos nós e do Brasil que está nos assistindo nesse momento. Senador José Capibegui.